Olá, mais uma vez aqui no programa Espaço Crescer da TV das Artes e hoje trazendo um tema super especial que traz algumas palavras-chave: inclusão, superação e ressignificação. A deficiência não a define a nossa convidada de hoje, apenas definiu como ela enfrentou, superou, ganhou os seus desafios com a deficiência. Jaqueline Bezerra, mãe, psicóloga, escritora, esposa, irmã, filha, enfim, uma pessoa especial e que vem nos ensinar muita coisa hoje. Oi, Jaque! Oi, Cris! Há quanto Uau! tempo? Muito tempo, né, Cris? Não tanto tempo assim, calma aí. Não, mas já faz um tempo mesmo. O quê? 10 anos? 10 anos. 10 é. Jaqueline, a gente se conheceu no primeiro ano de faculdade. Exato. Depois a gente se separou, ela foi pro horário noturno. Isso. E eu encontrei ela via internet por aí e falei assim, não, eu tenho que trazer ela pro programa porque ela tem muita coisa. Eu vejo a Jaque, a gente conversou por telefone, como inspiração, como a superação e daqueles modelos que a gente tem que seguir. Ai, 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 uau! Independente de ser deficiente ou não. Acho que você tem muito para nos ensinar. Opa, vamos lá. Quem é a Jaqueline? Nossa, Jaqueline. A Jaqueline é uma pessoa de 41, oh meu Deus, 41 anos. Que mais? Sou esposa do Tony, sou mãe do Victor, sou cadeirante. Na verdade, eu tenho uma história aí com relação à minha deficiência, que aí depois eu posso me aprofundar se você quiser. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, de crescer, né, cada dia mais, né, independente das dificuldades motoras, independente das dificuldades do dia a dia, o que eu quero mesmo é aprender, é crescer. Você sabe que o nome da clínica, né, é Clínica Crescer. Verdade. E o Espaço Crescer. Por que esse nome? Porque todos nós crescemos juntos. Sim, sim. Não, nem fale. Então, obrigado por ter vindo me ajudar a crescer hoje. Sim, juntos, que legal. Já que você não era cadeirante. Não era cadeirante. Até quando a gente se conheceu, lembra? Na faculdade eu andava com muita dificuldade, eu andava baixadinha, eu tinha... o que eu tenho, na verdade, é uma atrofia muscular de forma extremamente resumida. Mas o que eu tenho é uma miopatia de desproporção de fibras, que na verdade através de um mapeamento genético a gente descobriu um gene X, né, que é o MYH7, e acabou se enquadrando como miopatia distal de Lengue. Então no final é uma miopatia de desproporção de fibras e distal de Lengue. Desproporção de fibras porque nós temos fibras de resistência e de força. E as minhas fibras elas são desproporcionais, em menor número, mais fracas, enfim. E o distal de Lengue foi um diagnóstico interessante até, porque eu sempre tive dificuldade para tudo que é distante. Então aqui, levar o meu braço lá para longe, para mim é difícil. Então, aí tudo que é longe, pegar meu filho e por aí vai. Então, o que é distal, o que é pertinho do meu corpo, até dou um pouquinho mais de conta. Então, resumidamente, o nome da minha patologia é essa. O que eu tenho é isso. E com o passar do tempo, ela veio piorando. Então, desde pequenininho eu tenho dificuldade motora, caía muito. E veio vindo, depois com 33, 34 anos, que eu estou com 41, eu comecei a usar cadeira de rodas porque eu não estava mais dando conta de caminhar, estava muito complicado. E ir para a cadeira de rodas, como foi? Porque assim, tudo é muito bonito e parece muito fácil, né? Mas assim, a gente esquece que o ser humano ele vem cheio de emoções aí. Muitas. No final das contas, assim, eu relutei para usar a cadeira de rodas. Meu marido está aqui assistindo a gente e ele sabe bem disso. Porque, assim, quando eu comecei a ter muita dificuldade para andar, eu caía demais. Eu comecei a usar muleta para tentar dar conta, né? A gente, claro que junto com toda a equipe médica, enfim, a gente adaptou sapato. Vamos dar um jeito de andar. E não estava dando. E aí, algumas vezes eu fui ao shopping e aí o meu marido falava, amor, vamos pegar aquela cadeira motorizada, né, que tem nos shoppings, né? Aí eu, não precisa, não sei o quê, né, relutando. Um belo dia eu peguei. Adorei. Adorei, porque aí eu consegui curtir, eu consegui olhar as pessoas, né? Eu andava com muita dificuldade, eu cansava muito.
Então, assim, E a preocupação de não cair, né? De cair. Tirava todo o foco total. de toda a beleza que estava em volta. Total, com certeza, Cris. Mas assim, emocionalmente não foi fácil ir para a cadeira de rodas, chegar no meu trabalho, né, primeiro chegar com a muleta, depois chegar com a cadeira, todo mundo, claro, apoiando, compreendendo, mas para mim, né, não era fácil. Mas eu fui lidando, o pessoal, né, e o dia a dia vai caminhando. O que para mim foi mais marcante, o que mais mexeu com a minha pessoa, foi perder a mobilidade do braço. Porque do direito, não perder total, mas perder bastante a função dele. Isso mexeu mais comigo até do que ir para a cadeira de rodas, você acredita? Porque acho que né, você acaba olhando e fala, nossa, né, até onde está indo tudo isso? Então a gente aonde vai parar, né? Aonde vai parar? Então ainda, né, mesmo sendo psicóloga, a gente tem nossos pensamentos ali, né? Tem, e assim, eu lembro de uma frase da minha mãe, que na pandemia, ela falou assim, a gente não sabe do dia da manhã. Aí eu olhei pra ela e falei assim, quando a senhora soube? Né? Então, assim, o medo do futuro, né? Exato. Eu acho que isso é pra todos. Sim. Né? Talvez mais especial pra você que tem uma patologia, mas ninguém tá livre disso. Não, a gente não sabe, realmente. E aí foi isso, quando eu comecei a ver que estava difícil de prender cabelo, que estava difícil de comer. Então, para comer aqui, eu não consigo mais com a direita. Então, eu vou com a esquerda. É sempre reaprendendo, né? Reaprender. E aí eu olhei e eu tinha aqueles pensamentos de, nossa, né? Vai, agora é da ladeira abaixo. Mas graças a Deus não. Aí assim, e aí eu precisei me cuidar mais, focar mais em mim. Por isso que eu uso uma cadeira motorizada, porque eu tenho toda essa questão, né, dos braços e tudo mais. E te dá mais liberdade, né? Muita. Ixi, criança adora, né? Ir e vir. Criança adora, meu filho adora pegar carona nela. Você sabe que tem um rapaz aqui no Imbu, que ele anda Imbu inteiro com a cadeira dele. Às vezes ele passa por mim, eu tô andando e pensei, ai, qualquer dia eu roubo a cadeira dele. Onde eu moro, eu acredito que muita gente pensa o mesmo. Provavelmente. Jaque, minha linda, o que é transformar-se para transformar? Meu livro é um livro que, assim, eu sempre quis escrevê-lo, desde pequena, desde antes da faculdade, né, desde adolescente. Eu vira e mexe, eu estava lá, assim, me questionando como pessoa com deficiência. Eu olhava. Você descobriu com quantos anos? Com 3 anos de idade, os meus pais notavam que eu caía muito. E aí, foi tentando entender o que era. Com 7 anos, fechou o diagnóstico através de uma biópsia do bíceps. E aí, diagnosticou, né, a minha desproporção de fibras, né? E aí, com o passar do tempo, veio piorando. Então, eu comecei a cair muito, a coluna entortou, justamente pela questão da fraqueza muscular. Fui fazendo meu tratamento em inúmeros locais, e aí a minha coluna passou a também entortar, acabei desenvolvendo uma escoliose e uma cifose. O cifose é esse torto para frente, e a escoliose é o torto para o lado, e justamente por conta da fraqueza muscular, né? Mas é isso. Então, com relação à minha deficiência no final, o prognóstico dela, né, o futuro dela é incerto. Não dá para saber até onde que ela pode vir a, né, atrofiar e tudo mais. O que os médicos e eu, né, agora a gente sempre fala, é qualidade de vida, é se cuidar e assim, sei lá, ninguém sabe o dia de amanhã mesmo, né? Como você disse. Exatamente. Aproveitar o que a gente tem hoje, né? Com certeza, com certeza. E o transformar-se para transformar, voltando nele, é verdade, vamos lá. Ele é um sonho desde adolescente, que eu sempre quis escrever, porque como pessoa com deficiência, né, eu acabava, às vezes, né, tendo ali as minhas tristezas, como qualquer adolescente, né? Qualquer adolescente se questiona, se acha... Adulto também, com certeza. Mas eu digo assim, quando a gente está adolescente, a gente se compara mais ainda, né? A gente acaba tendo ali algumas coisas que no desenvolvimento, com a maturidade, algumas coisas a gente fortalece, né? Mas a gente tem até hoje ainda muita coisa para a gente se melhorar. Nem fale, né? E aí o que acontece? Eu lá nos meus questionamentos, eu escrevia. Eu tinha o hábito muito de escrever. E eu sempre quis escrever um livro. Então, porque eu colocava lá
questões minhas, sofrimentos meus, tristezas, né? Putz, o rapaz que eu gostava não olha para mim, é porque eu tenho deficiência, aconteceu tal coisa, porque eu tenho deficiência, eu me criticava muito, ou coisas do dia a dia mesmo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, então eu estava sempre ali escrevendo, mas eu sempre busquei responder para mim mesma, ali, mesmo lá atrás, antes da psicologia, então eu escrevia, e depois eu ressignificava, né? E aí eu trazia ali um novo contexto, né? Uma nova forma de olhar aquela situação para eu me reerguer, né? E isso que é a vida. E aí é bem o lado do transformar-se para transformar. A proposta do meu livro foi escrever o que eu sempre quis e é muito o que eu acredito, né? Que a gente se transformar, com a nossa transformação a gente pode transformar o nosso mundo. A gente não adianta a gente esperar que o outro melhore, né? Não adianta eu esperar alguma coisa do meu filho, do meu marido, se eu mesma nem olhei para mim, né? Eu olhar para a sociedade, criticar a sociedade, se eu também não fiz nada, né? Se eu também não busquei uma nova forma de falar com a sociedade também, né? De ensinar também, né? Sim. Eu costumo falar na clínica que primeiro a gente aprende a nos respeitar, para depois ensinar o outro como tem que se tratar com a gente, né? Sim. Então, mas a primeira pessoa a me respeitar tem que ser eu mesma. Verdade. E depois ensinar a Jaqueline como me respeita. Boa. Né? Eu acho Boa. que é simples assim. Sim, simples assim, como a gente estava falando. A gente estava falando simples assim. É uma frase são duas palavras, uma frase que eu gosto muito. O que é ser simples assim? O simples assim é o que eu gosto de trazer para as pessoas que estão perto de mim. Eu sempre gostei muito de explicar, como eu acabei de explicar. Olha, eu tenho uma atrofia muscular, eu tenho assim um desvio de coluna. Então, simples assim. Uma criança, né? Quando eu era mais nova, eu fazia um voluntariado e era muito interessante, porque as crianças vinham e assim, criança não tem, né? Não tem vergonha, né? Não, tem filtro, não disfarça, né? Não tem filtro. Então elas vinham, nossa tia, por que você anda assim? Porque eu estava caminhando, hoje também, por que você usa cadeira de rodas? E assim, olha, né, hoje, né, eu não ando porque eu tenho uma fraqueza muscular, olha, eu consigo até mexer aqui, mexer ali, mas eu não dou conta de caminhar. Simples assim. A minha coluna ela é assim, ó, quer pegar? Eu vi quer um entender? vídeo seu que você fala, você comenta, né, que às vezes você coloca a criança para pôr a mão na sua coluna. Se quiser, né, para ver, simples olha, assim. é só uma coluna torta, mas é uma coluna simples assim. Então, para qualquer deficiência, né? Eu gosto dessa coisa simples assim, porque no final das contas a gente está num momento, acho assim, social, assim, de inclusão, de ser falado muito a palavra inclusão, né? Ela está sendo muito trazida. E é muito interessante porque essa simplicidade que eu queria que existisse, né? Quanto mais você entender a minha vivência, mais fácil fica de você ter uma empatia comigo. Quanto mais eu entender a sua vivência, a mesma coisa, né? Então, assim, essa simplicidade mesmo perante as situações, né? De quem, sei lá, você vê uma pessoa com deficiência visual, nossa, né? Não pode olhar. Não, ela não enxerga. Simples assim. E como, né, que eu posso te ajudar, né? É assim, eu tenho como te ajudar, como eu posso te ajudar, me ensina. Isso. Né? Eu estava conversando, eu faço parte de uma associação de uma doença rara, chamada epidermólise bolhosa. E eu falo que a doença é mais feia do que o nome. E a gente vai para um hotel todo ano e elas só adoram entrar na piscina. E são crianças que têm curativos e lesões, né? E eu pergunto para ela, onde eu posso pegar? Perfeito. Me explica como eu posso fazer. Porque a pessoa que mais pode me explicar e me ensinar é a pessoa que está com aquela dificuldade. Exatamente, exatamente. Isso para qualquer tipo, né, de deficiência, né? Sei lá, deficiência física, né, deficiência auditiva também, a gente buscar ali se comunicar, buscar, né, tentar falar ali com ela, buscar como é que eu posso me comunicar com você, claro que deixando, né, a boca à vista, né? As máscaras aí para o pessoal que tem deficiência auditiva complicou bastante. Mas assim, essa coisa da gente de se simplificar, como é que eu posso fazer, né?
chegar para uma pessoa com deficiência visual, dar o braço, como é que eu posso pegar no seu braço? Ah, eu não sei, como é que você me dá o braço, eu te dou o braço? Não, como é que eu faço mesmo? Acabou. Sim, porque né? assim, ninguém é obrigado a saber tudo, e ninguém sabe tudo. Não. Né? Então, perguntar, a troca de informação, eu acho que vem muito acrescentar. Perfeito, com certeza. Né? Eu falo preconceito, né? O que é o preconceito? É a falta do conceito. Sim. Né? Sim. Então, eu vou dar o conceito para evitar o preconceito. Exato. Verdade, Cris. A gente estava conversando, né, antes, porque 10 anos a gente não se vê, a gente teve muita coisa, e o diretor começa, a gente não. De alguns termos muito específicos. Sim. Que eu nem conhecia. Fala um pouco mais de termos. Capacitismo. O capacitismo, ele é um termo relacionado à pessoa com deficiência. É o preconceito, né, que a pessoa tem contra a pessoa com deficiência. Então, assim, existe, né, esse preconceito, esse capacitismo em diversas situações. Quando a gente olha uma pessoa com deficiência e entende ela como infantilizada, como incapaz, né, enfim. Então, no final, a gente até coloca aí como a gente luta por um anticapacitismo, né? Assim como existe, né, o racismo para a pessoa negra, o capacitismo com relação à pessoa com deficiência. A gente estava falando sobre preconceito, né? E eu até comentei que, infelizmente, né, o preconceito ele não é só para uma etnia ou para umas situações, né, de deficiência física. Ela compete para todos, para a loira, para o gordo, para a magra, né, Olivia Palito, e vai ainda por aí. Então, acho que, né, a gente não está livre disso. Não. Mas quando você estava falando de capacidade e de dificuldade, aí eu volto de novo para o tema. Transformar-se para transformar. O quanto que muitas vezes a gente precisa nos encontrar, nos conhecer, saber qual é a nossa dificuldade e aí superá-la. Sim. O livro, no final, assim, o que eu coloco nele, né? Verdade. Obrigada por voltar ao livro. Eu me empolgo aqui falando de tanta coisa. E assim, o livro, o que eu coloco? A minha história. Então, eu narro a minha história desde pequena. Só que, assim, por ser psicóloga, por gostar de questionar, né, a vida, as pessoas e tudo mais, então eu coloco a minha vida, mas eu questiono sobre a sua. Então eu coloco, a situação a família onde eu nasci. E aí eu, né, me contextualizo ali e trago a reflexão, né? Caro leitor, né? Por causa desse exato. Por isso, livrinho. exato. Entendi. Por isso que tem esse caderninho. Aí a minha proposta até é da pessoa, se ela quiser escrever nesse caderninho, mas assim, às vezes a pessoa não gosta de escrever também, pode usar para outra coisa. Não tem problema nenhum. Mas é que como eu tenho essa proposta da escrita, né, ou de uma breve reflexão, então eu resolvi deixar, né, fazer parte aí do conjuntinho. Mas o tempo todo, então, eu vou narrando situações da minha vida, desde coisas mais simples, né, enfim, até coisas mais complexas, como uma depressão que eu acabei tendo justamente por essa questão da piora do braço, como que eu encontrei o meu marido, como que foi esse processo, né, de autoestima, para eu conseguir encontrar um parceiro, para eu conseguir estar bem dentro de uma relação, né? Como é que foi ser mãe, né? Como é que foi engravidar, estar na cadeira, né? Aqui, toda a gravidez, né? Toda a gestação do meu filho, o parto e por aí vai. Então eu vou trazendo inúmeras situações da minha vida, da minha família, aí coisas que, independente da deficiência, também eu vivi, né? Assim como todos. Mas assim, que nem a perda da minha mãe, o luto da minha mãe, o luto do meu pai, que eu não tenho mais nenhum dos dois. Então eu vou trazendo todos esses temas e aí como psicóloga eu coloco ali, né, várias questões ali, ressignificando mesmo. Tiveram capítulos que foram realmente difíceis até para mim, né, porque estou falando de mim, né, eu não estou só ali falando de teoria, eu estou falando de vivência minha, né. Mas as vivências, né, independente de onde você mora, muitas vezes situação financeira, as vivências elas são muito parecidas, né, a gente não. Somos todos diferentes, mas todos iguais ao mesmo tempo. Exato. Então, tanto que assim, eu pontuei aqui questões relacionadas específicas da deficiência, né? Mas assim,
coisas com relação ao meu filho, educação infantil, relacionamento, né, com o marido, né, relacionamento ali conjugal, né, e inúmeras outras situações que a gente vive, lazer, né, coisas E assim, que são importantes para nós. Quando eu vi o seu vídeo, assim, eu preciso trazer a Jaque para o programa, foi na intuição de mostrar que a gente pode sempre vencer. Sim. Né? A gente não vai superar uma deficiência, né? A gente tem limitações. Eu tenho as minhas limitações, você tem. Você não vai ser uma corredora, Não. né? Mas você pode ser muitas outras coisas. Exato. Né? Então, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas quando eu me conheço e sei o que eu posso, o que eu não posso fazer e me aceito, eu abro várias portas para vários lugares, para várias situações. Maravilhoso. É isso mesmo, Cris. Porque o que eu coloco mesmo é bem por aí. É da gente descobrir realmente os nossos talentos. Né? Porque assim, você tem talento para uma questão, eu tenho para outra, meu marido e outras pessoas mais. Tô trazendo meu marido direto para cá, ó. Daqui a pouco ele vem aqui. A gente vai ter que depois mostrar ele, calma aí. Ai, não sei. Mas assim... A Jaqueline ciumenta. Não. Mas assim, cada um tem o seu talento, né? E a gente descobrir isso e a gente usar, né? Porque a gente ficar se comparando, isso faz muito mal para nós próprios, né? Isso acaba, né, deixando e a gente se compara com o melhor. Exato. Né? Ninguém olha pro outro lado. Não, mas aquela mulher, aquele corpo, né? Aquela inteligência, aquele... Sim, exatamente. Sempre nos autodestruindo, né? Com certeza. Então a gente descobriu os nossos talentos, as nossas capacidades, né? Até essa coisa do talento eu adoro, né, comentar, porque o talento é aquilo que você gosta de fazer, né? Que você faz bem e de que as pessoas falam, nossa, Cris, você manda bem nisso, né? Então assim, e você usar isso, né? E cada um tem o seu. E isso é muito legal. Eu vou te convidar mais vezes para vir para cá, tá? Ai, sim. Mas antes do meu convite, eu quero que você faça um convite para quem está assistindo. Ai, vamos lá, o lançamento do meu livro. Eu vou fazer um lançamento do meu livro, Transformar-se para Transformar, no dia 20 agora de novembro, na Coffee Stocks, que fica dentro do Open Mall Pátio Jaguaré. Que mais? Das 15 às 19 horas. Tá todo mundo convidado para ir lá. Tô muito feliz, vai ser bem gostoso. Vou dar autógrafo, porque vão uns amigos meus das antigas tocar lá pra gente, umas musiquinhas. Então vai ser um dia bem gostoso, bem tranquilo, bem leve. Vamos lá tomar um café e vamos nos transformar, né? Isso é muito importante. A gente tá sempre olhando para a nossa vida, questionando ali o que a gente vive, buscando os nossos talentos, o nosso melhor, o nosso autoconhecimento, para aí sim a gente conseguir olhar de uma forma mais clara para o mundo mesmo, né? E crescer. E crescer, claro, crescer, com certeza, com certeza. Jaque, nossa, passa tão rápido. Né? Já acabou, eu nem vi. Nossa, já vieram me dar um sinalzinho. Não dá para terminar sem te agradecer. Não. E agradecer a Deus por você voltar à minha vida. Ai, que delícia. E que não vai conseguir sair de novo, tá? Mas eu não sei se a palavra certa seria conselho. Mas o que você diria para a pessoa que está em casa? Que está com a deficiência, que está com a sua depressão, ou está com aquela palavra, eu não consigo. Tá. Nossa, o que eu diria, assim, o que eu gosto muito é da gente buscar informação, buscar ajuda, sabe? Buscar escrever, adoro, né? Escrever para mim é super terapêutico, existe, né? Todo um estudo relativo à escrita, né? Que ela é muito terapêutica. Buscar formas de você manifestar aquilo que está dentro de você, porque tem horas que a gente pensa tanta coisa, a gente fica tão angustiado com tanta coisa, e quando você joga para fora, quando você escreve, ou quando você conversa com alguém, quando você busca um profissional, né, um psicólogo, quando você busca, né, amigos às vezes ali, né, um parente, alguém para você conseguir colocar para fora ali o que você está sentindo, às vezes aqueles pensamentos que você olha, né, pensamentos como eu já tive, sabe, de nossa, tô só atrapalhando, ai, vai piorar, nossa, agora a ladeira abaixo, como eu até comentei aqui.
Então tem algumas coisas que a gente sim passa porque a gente é humano. Então olhar e achar que é tudo lindo, perfeito para todo mundo, a gente sabe que não. Mas que a gente pode sim desabafar, sim ressignificar, sim, né, mudar ali aquele pensamento para a gente ficar, né, mais feliz, para a gente poder transformar E ter qualidade de vida. e ter qualidade de vida. E Acho que é ficar a bem. palavra-chave. Ficar bem, com Bem, certeza. Então, vou marcar o encontro marcado, Vamos. dia 20 de novembro. 20 de novembro, estarei lá, Jaque. Ok, Tá bom? vou adorar. Obrigada, amor. Ai, eu Vem que mais agradeço. vezes, tá? Sim, pode deixar. Ó, e pra vocês, tchau, até a próxima. Beijo pra todos. Ai, tchau.